da Palavra, com o pastor Reginaldo Ribeiro. Olá, graça e paz, seja bem-vindo à Voz da Palavra de Deus, porque a Voz da Palavra de Deus tem algo especial para falar para você. A Voz da Palavra de Deus sempre tem algo especial para falar para mim e também para falar para você. Com o tema especial que vamos estudar hoje, este tema é um tema impressionante, fala sobre o fim, a revelação do fim, esse é o tema. Será que realmente o mundo caminha para o fim? Ou será que isso é conversa? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? A voz da palavra de Deus, a partir de agora, a voz da palavra de Deus vai estar revelando tudo para mim e para você. Para começarmos o nosso estudo, eu gostaria de agradecer o carinho da tua audiência e vamos fazer uma oração. Quero convidar você para curvar sua fronte, feche os seus olhos, abra o seu coração. Vamos falar com Deus para que possamos ouvir a voz da palavra dele. Vamos orar. Nosso bondoso Deus, nosso eterno Pai, exaltado para sempre, seja o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a tua palavra. Venha falar aos nossos corações. Abençoe cada pessoa que nesta hora, Senhor Deus, está já se preparando para o estudo da tua palavra. Abençoe cada amigo, abençoe cada irmão. Abençoe, Senhor Deus, cada família que nesta hora para ouvir a tua voz através da tua palavra. Assim nós pedimos a orientação do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito venha nos encher de sabedoria para que possamos entender a tua palavra. A sabedoria que pedimos, ó Deus, é a sabedoria do céu, é a sabedoria do alto. É essa sabedoria que precisamos para compreendermos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Já ouvi muitas pessoas dizerem: o mundo não vai se acabar. Quem se acaba somos nós. As pessoas é que vão se acabar, mas o mundo vai continuar de geração a geração. Outros até dizem: quantas pessoas já falaram que o mundo iria acabar e esse mundo até hoje não acabou, está aí. Então pode ter certeza, vai ainda haver muitas gerações. Mas vamos estudar o que a Bíblia fala sobre isso. Será que realmente existe um dia que Deus determinou e que está escrito em sua palavra que o mundo vai ser exterminado? Esse mundo de pecado? Ou será que vamos viver no pecado por toda a eternidade? Vai uns, vem outros. De geração em geração o pecado vai predominar. A Bíblia, a palavra de Deus, vai estar falando aos nossos corações. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e o versículo 3. Vamos ver o que diz. Mateus capítulo 24, versículo 3. A palavra de Deus, ela é muito especial e ela tem resposta para todas as suas perguntas. Vamos ler. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Observe então, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. E esta é a pergunta especial, por quê? Porque tem a ver com o nosso tema. Eles estavam preocupados sobre o fim. E eles fizeram essa pergunta: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que coisas? As coisas que Jesus estava se referindo que iriam acontecer. E que sinal haverá da tua vinda? Ou seja, antes do mundo chegar ao fim, de acordo com a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus Cristo, primeiro Jesus Cristo volta. Mas
existem alguns sinais. Eles perguntaram para Jesus: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou seja, e do fim do mundo? Consumação do século, final do mundo. Outras traduções dizem claramente, na linguagem de hoje, pode ler aí, e você vai notar que a pergunta é: que sinal haverá da tua volta e do fim do mundo? Isso quer dizer que o próprio Jesus estava falando ali para os seus discípulos que o mundo iria chegar ao fim. Se Jesus falou que o mundo iria chegar ao fim, quem somos nós para negar que o mundo está caminhando para o fim? Mas quais foram os sinais que Jesus Cristo deu para que possamos compreender que o mundo está chegando ao fim? Para que possamos ficar atentos a esses sinais. Aí mesmo em Mateus 24, nós já lemos o 3, aí você pode dar uma olhadinha aí no 4, 5, 6, 7, enfim. Mateus 24 todo ele fala sobre os sinais e sobre a volta de Jesus Cristo. Dentre esses sinais, Jesus falou que haveria guerras. Mas talvez você possa dizer: guerras? Guerras já têm acontecido há mais de 50 anos e sempre teve guerras. Mas ele falou com relação às guerras, que as guerras iriam estar acontecendo mais constantemente, e ele disse que haveria rumores de guerras em vários lugares. Se levantariam nação contra nação e reino contra reino. Realmente, este sinal, ele já se cumpriu. Se fosse para Jesus voltar por esse sinal das guerras, Jesus já teria voltado e o mundo de pecado já teria sido exterminado. Mas ainda não é o fim, porque Jesus ainda falou de outro sinal: a fome. A miséria iria tomar conta do planeta em vários lugares. Não em todos os lugares, mas em vários lugares iriam padecer de fome muitas pessoas. E esse também é um sinal cumprido. A própria ONU revela que a cada 5 minutos, uma pessoa morre de fome no mundo. Isso é fato, isso é verídico, isso está comprovado. Mas Jesus Cristo já falou há um pouco mais de 2000 anos atrás que isso iria acontecer. E aí nós vemos como a palavra de Deus é verdadeira. Que mesmo em Mateus 24, Jesus falou: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Jesus estão na Bíblia Sagrada. As palavras de Jesus estão nesse livro do Senhor, o livro que revela tudo. É as Escrituras Sagradas. Que possamos entender, porque realmente esse tema, ele é muito especial. O fim revelado. E o fim foi revelado desde muito tempo. Mas quando Jesus Cristo veio à Terra e deu início à igreja cristã, e depois deixou por conta dos apóstolos, os detalhes ficaram bem mais claros para todos nós. Para quem estuda a Bíblia, não está surpreendido com as coisas que estão acontecendo no mundo. Pelo contrário, para quem estuda a Bíblia, sabe que o fim está se aproximando. Guerras, fomes, e aí Jesus citou muitos outros sinais, desastres naturais, na lua, nas estrelas, enfim, desastres na terra. Na lua e nas estrelas, sinais no sol, na lua e nas estrelas, isso tudo foi destacado. Mas desastres naturais aqui na terra. E quantos desastres nesses últimos tempos nós temos visto? Quantas barragens têm estourado e levado a vida de muitas pessoas? Ceifado a vida de muitas pessoas? E quantos morros têm desabado e acabado com tudo, com pessoas que estão ali procurando viver em paz? Enfim, esses desastres naturais também foram revelados por Jesus há um pouco mais de 2000 anos atrás. E estamos vendo que cada vez mais eles vão acontecendo, com frequência. Isso quer dizer que quando esses sinais acontecem com frequência, nós podemos nos preparar, porque está perto a volta de Jesus a essa terra. Só lembrando, o mundo caminha para o fim, mas esse fim só vai acontecer definitivamente quando Jesus Cristo retornar a esta terra. Quando Jesus retornar.
Esses sinais primeiro são sinais da volta de Cristo. Mas vamos entender mais. Em Lucas capítulo 21 e o versículo 11, fala claramente sobre esses sinais, detalhadamente. Vamos ler. Lucas 21, 11. Diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. A Bíblia é o livro que revela tudo. E Jesus aqui, mais uma vez, foi bem claro. É claro que Lucas escreveu o que Jesus falou, e aí Lucas colocou na sua visão tudo aquilo que ele ouviu Jesus falar, assim como Mateus também, assim como João. Enfim, os evangelhos, eles estão trabalhando aqui de forma paralela. De forma paralela. Cada um na sua visão escreveu. Mateus, por sua vez, agora Lucas, também João escreveu. Enfim, e Marcos também. Nos evangelhos estão revelados esses sinais. Mas aqui, nesse verso que nós lemos, Lucas detalhou o que o próprio Jesus falou. Você sabe que Lucas escreveu o que Jesus Cristo falou aqui. E então Jesus disse, haveria também grandes terremotos. Eu gostaria de lembrar alguns terremotos da história que já aconteceu. Em 1920, na China, houve um terremoto tal que 180 mil pessoas tiveram as suas vidas ceifadas por aquele grande terremoto. Mas o maior terremoto estaria por vir. Um grande terremoto no Japão, 3 anos mais tarde, depois do da China, em 1923. 300 mil pessoas morreram naquele grande terremoto. Na época, aquele terremoto do Japão foi conhecido como a maior catástrofe depois do dilúvio. Está na história, ninguém pode negar. Mas a nossa era, nos últimos 10 anos, nós podemos dizer que é a era dos terremotos. Tem acontecido vários e vários terremotos em vários lugares. Até na América do Sul, que não tinha terremotos, agora já acontece. Também o sinal dos terremotos é um sinal já cumprido, que Jesus Cristo vai voltar e que o mundo caminha para o fim. A Bíblia diz que esses sinais são comparados a uma mulher que está grávida e está esperando o momento de dar à luz. Quanto mais vai se aproximando o tempo dessa mulher dar à luz, ela vai tendo as contrações. E aí as contrações começam aí de hora em hora, talvez de 2 em 2 horas, e aí vai diminuindo de hora em hora, de meia em meia hora, e quando vai chegando para perto do parto, de 10 em 10 minutos, de 5 em 5, e assim até a hora que o filho nasce. Assim esses sinais, eles têm acontecido ultimamente com mais frequência. Isso quer dizer que estamos nos aproximando do grande dia do Senhor. A promessa que Jesus Cristo fez de voltar a essa terra está se aproximando. Vai se cumprir muito em breve. Infeliz é quem não aceita a verdade da palavra de Deus. Infeliz é quem não tem tempo para estudar a Bíblia, para ouvir. Às vezes, eu estou falando aqui para alguém que não consegue mais ler, problema de visão, enfim. Mas consegue ouvir. Hoje você tem a Bíblia no aplicativo aí, em voz, você pode colocar, pedir alguém para colocar um capítulo por dia e você pode estudar. Mas estude principalmente Lucas capítulo 21, Mateus capítulo 24, para esse tema aqui, o fim revelado. E você vai notar como isso está se cumprindo fielmente em nossos dias. E vai terminar se cumprindo, é claro. Que você possa entender esse tema, porque ele está ajudando você a se preparar para os últimos tempos, para os últimos dias. Outra coisa aqui que Jesus fala também dos sinais são as epidemias. Epidemias. Muitas epidemias têm acontecido no mundo. Muitas pessoas têm sofrido com esses problemas de epidemias. Quantas pessoas têm perdido a vida por causa das epidemias? Epidemia asiática,
aquela que mata dentro de 24 horas. Enfim, e outras epidemias. Podemos citar aqui o novo coronavírus e outros mais, e outras mais que já veio a esse mundo. Esse sinal também é um sinal do fim. Tem gente que diz que isso aí está acontecendo porque alguém cantou de certa forma e disse que a Terra iria parar e tal. A Bíblia diz que um dia a Terra vai parar, literalmente mesmo. E esse dia vai ser quando Jesus Cristo voltar a esta Terra. Se prepare. Se você acreditar, Jesus vai voltar. Mas se você não acreditar, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Tem gente que diz assim, eu só acredito vendo. E estão aí os sinais. Quantas pessoas dizem que só acreditavam, falavam e falam até hoje que só acreditam na Bíblia se vê as coisas acontecerem. E as coisas estão acontecendo e mesmo assim muitos não acreditam. As pessoas em nossa época, em nossos dias, estão cometendo os mesmos erros que o povo cometeram lá no passado, quando Deus enviou seus servos para falar para eles que o mundo daquela época caminhava para o fim, mas eles não acreditavam. Eles não acreditaram e se deram mal. Felizes são os que acreditam nesta mensagem. Felizes são os que acreditam na palavra de Deus, porque esses vão estar se preparando para os momentos finais. Grandes coisas, coisas espantosas, também seriam um sinal do fim. E tem acontecido muitas coisas espantosas. Tem pessoas que têm nascido com um corpo só e duas cabeças. Isso são já vários acontecimentos. Em vários lugares tem acontecido isso aí. Mas outra coisa espantosa, a gente pode colocar aqui no meio, é o aquecimento global. O aquecimento global tem sido alvo dos cientistas nesses últimos dias de tanto falar. Os cientistas têm tanto falado no aquecimento global. E nós temos visto o aquecimento global. Mas eles não falam que esse aquecimento global é um sinal do fim. E os cientistas, eles sabem que o mundo está caminhando para o fim. É tanto que eles estão fazendo estudos, procurando água em Marte e em outros planetas, porque eles sabem que a água potável, a água de beber, já está chegando no final. Já está acabando. É por isso que eles estão procurando água em outros lugares. Mas, se você ficar aí sem acreditar na Bíblia, sem se preparar, meu amigo, você realmente não vai se preparar porque não está acreditando na palavra de Deus, mesmo vendo tudo isso acontecer. Creio que a partir desse estudo, você possa acreditar que o fim está revelado. E isso não é conversa para boi dormir, não. Na realidade, isso vai acontecer, já está acontecendo, porque Jesus Cristo revelou. Jesus Cristo falou há um pouco mais de 2000 anos atrás, e nós estamos vindo com clareza tudo se cumprir fielmente. Você que já acredita, meu irmão, minha irmã, continue na fé. Não desanime. Não desanime por causa daqueles que vão perder a fé, vão deixar de acreditar na palavra de Deus pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelos problemas que já estão vindo sobre a terra e muitos estão abandonando a fé. Mas você continue firme, continue fiel, continue ensinando as pessoas sobre o reino de Deus. Não deixe de ensinar hora nenhuma. Continue falando de Jesus para as pessoas. Não deixe de acreditar, porque isso está se cumprindo a cada dia. E hoje está muito mais fácil de acreditarmos na palavra de Deus, porque nós estamos vendo. Nós temos agido pela fé. Mas hoje está mais fácil ter fé, porque nós estamos vendo todos os sinais acontecendo. Mas estamos vendo novamente as pessoas não acreditarem e as pessoas caminhando por um caminho de destruição. Vamos ler mais um verso. Aqui em Lucas 21 mesmo, no 21, no versículo 25. Vamos ver o que diz. Diz assim: haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações
em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Olha aí. Olha que interessante. Jesus acabou de falar aqui do tsunami. Isso mesmo, do tsunami. Além dele falar, que eu já citei aqui, sinais no sol, na lua, nas estrelas, aí ele fala de angústia entre as nações, por causa do bramido do mar e das ondas. É o tsunami. É claro que o tsunami é um nome que os homens deram para esse acontecimento, que é um terremoto no fundo do mar. Esse terremoto, ele é também conhecido como maremoto e conhecido como tsunami. Ele provoca ondas gigantes de 10, 12, 15 metros de altura, numa velocidade terrível de 800 quilômetros por hora. Velocidade de avião. Arrasando tudo, acabando com tudo. E Jesus disse bem, ficou bem claro aqui para mim. Para você, eu creio que também está bem claro. Jesus falou que iria ter angústia na terra, entre as nações. No dia 24 de dezembro, aliás, no dia 26 de dezembro de 2004, aconteceu um grande terremoto lá na Indonésia, no fundo do mar. Provocou então aquele grande maremoto. E aquele maremoto, aquelas ondas gigantes, saiu arrastando aquelas ilhas. E ali havia ilhas, lugares turísticos, onde as pessoas estavam reunidas, tomando banho, se divertindo. Um dia após do Natal, foi no dia 26. E então aconteceu aquele grande acontecimento. Infelizmente, cerca de 250 mil pessoas perderam a vida naquele acontecimento. De lá para cá já teve tsunami no Japão, onde invadiu cidades no Japão até 40 quilômetros de distância, acabando com tudo, carregando o carro e tudo que ia pela frente, que estava pela frente. Enfim, tudo está aí e nós temos visto. Você ainda vai duvidar da palavra de Deus? Muito tempo antes, essas coisas não aconteciam naquela época e Jesus disse, também será um sinal do fim. As pessoas irão ficar perplexas por causa do bramido do mar e das ondas, ou seja, por causa dos tsunamis. E quer saber? Ainda vai acontecer muitos outros pela frente. Muitos outros, até a volta de Jesus Cristo. Então vamos nos preparar. Jesus Cristo vai voltar muito em breve. Como estaria a sociedade em nossos dias? Eu gostaria de confirmar aqui na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, movido e inspirado pelo Espírito Santo, ele falou o seguinte, 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o 5. Observe o que diz. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha aqui. Você quer uma revelação mais do que esta? Aqui está, sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Amigos, são os tempos que estamos vivendo. Tempos difíceis. Está muito difícil educar hoje em dia um filho. Você quer educar de uma maneira, mas o mundo está aí educando de outra. Está muito difícil também para muitos conseguir o pão de cada dia. Mas a dificuldade maior está na sociedade corrompida.
A corrupção tomou conta do mundo. Só não vê quem não quer. Mas isso foi alertado 1.900 anos atrás, ou um pouco mais. Isso foi alertado. Pessoas irreverentes, pessoas incrédulas, pessoas cruéis. Tanta crueldade nós temos visto hoje em dia. Tanta crueldade hoje em dia tem acontecido diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo tudo isso acontecer. Desobediência aos pais. Todos os dias, praticamente, filhos estão assassinando seus pais. E aí estão se revoltando também pais contra filhos e filhos contra pais. Mas tudo isso já foi revelado. Tudo isso não é novidade para quem estuda e pratica a palavra de Deus e quem acredita na Bíblia Sagrada. Está tudo aí revelado. Traidores, avarentos, pessoas que só pensam em si, pessoas que só querem dinheiro, dinheiro, dinheiro a qualquer custo, não está nem aí para o seu próximo. É por isso que o mundo está corrompido, a corrupção está além dos limites. E eu vou dizer uma coisa para você. Sabe quem vai dar jeito na corrupção no mundo? Só Jesus Cristo. Só no dia que ele voltar é que vai acabar com a corrupção. Pode até aparecer alguém querendo governar com boa vontade e tudo, mas não vai conseguir, porque está rodeado de pessoas corruptas que não deixam essa pessoa, se tiver uma boa intenção. Não estou falando só do Brasil, estou falando em vários lugares do mundo. Se essa pessoa tiver uma boa intenção, que eu também não conheço o coração de ninguém, não sei quem é que tem a boa intenção, Deus sabe. Mas muitos não deixam trabalhar, muitos não deixam desenvolver, e aí muitos estão atrás da corrupção, a avareza, e nós temos visto isso cada vez mais. Mas a avareza não está só entre os grandes, infelizmente está também entre os pequenos. As pessoas estão matando e morrendo por causa da avareza. Já falei da crueldade, a Bíblia fala sobre isso. Quantas pessoas têm matado outras pessoas, sabe? Cruelmente. Tem pessoas que até têm feito até pastéis com carne humana. É brincadeira? Mas isso tem acontecido e a Bíblia falou que as pessoas estariam praticando a crueldade nos últimos dias. Infelizmente, ainda tem gente vendo tudo isso. E o pior, muitas pessoas que têm estudado a Bíblia, hoje está aí nesse mundão fazendo não sei o quê, mesmo sabendo que tudo isso está se cumprindo. As pessoas seriam mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. E isso nós estamos vendo, principalmente quem prega o Evangelho sabe disso. Nós pregamos o Evangelho, convidamos as pessoas para ouvir a palavra de Deus, e menos de 5% aparecem para ouvir a mensagem. Mas glória a Deus por aqueles que aparecem, por aqueles que ainda têm sede de ouvir a palavra de Deus, porque estamos nos aproximando de um tempo que não haverá mais tempo. E vai ter muitas pessoas que têm tido essa oportunidade de estudar a palavra de Deus, têm sido convidadas, mas nunca tem tempo. Vai ter um dia, porque isso está revelado na palavra, que essas pessoas vão procurar alguém para falar de Jesus para ela, do reino dos céus, alguém para ajudar com uma mensagem da palavra de Deus de esperança, e não vai mais achar, e não vai mais achar. Aproveite o seu tempo hoje. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É isso. O mundo caminha para o fim, para a destruição. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, as pessoas seriam mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. E aí diz o versículo 5, que muitos ainda tendo forma de piedade, parecendo pessoas bondosas, mas negando o poder. O poder de quem? Dos homens? Não, o poder de Deus. Negando a existência de Deus, negando que Deus é o Criador, negando que Deus é o único que pode nos salvar, negando que Jesus Cristo é o único Salvador. Estão fazendo forma de piedade, usando outros meios
para enganar as pessoas, outros meios de salvação, quando falo outros meios, usando outras pessoas que viveram nessa terra, talvez até foram pessoas boas, tiveram um bom relacionamento com Deus, mas essas pessoas não podem salvar ninguém, porque a salvação é exclusivamente por intermédio de Jesus Cristo. Todas as pessoas que, por mais boas que foram nessa terra, que passaram nessa terra, todas elas só vão estar no céu por intermédio do que Jesus fez. Se você está buscando a presença de Deus ou a salvação em qualquer outro santo que não seja o santo verdadeiro, Jesus Cristo, o santo dos santos, você está perdendo tempo. Tem pessoas fingindo de piedosas, talvez até dando esmolas, talvez até fazendo alguma parte aqui e ali, alguma coisa boa. É interessante fazer isso, mas negam o poder de Deus, negam a existência de Jesus Cristo, negam a verdade da palavra de Deus. Foge também destes. Nos últimos dias, tempos difíceis. São os dias que estamos vivendo. Vamos finalizar o nosso tema com o último texto. Vamos voltar para o capítulo que começamos. Mateus capítulo 24. O último texto deste tema. Mateus 24, 14. Encontrou? Amém. Vamos ler. Diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Um dia desses, eu estava em um comércio, e ali tinham dois homens, dois senhores, debatendo sobre os sinais que têm acontecido ultimamente. E eles estavam falando dessas coisas, falando da ciência e tal. Mas eu disse assim, olha, tudo isso Jesus já tinha revelado na palavra de Deus. Tudo isso os apóstolos revelaram na palavra de Deus. Tudo isso os profetas revelaram na palavra de Deus. E tudo o que está acontecendo agora no mundo está indicando que o fim está se aproximando. E um deles disse assim, que nada, rapaz. O fim? Não, o mundo não vai chegar ao fim, coisa nenhuma. E aí repetiu aquilo que eu falei no início aqui. Aquele senhor disse, quem se acaba são as pessoas. O mundo não vai chegar ao fim. E eu falei, vai, está na palavra de Deus. E ele disse, aonde que está? Eu tenho a Bíblia. E esses aplicativos de celular é muito bom. Tem a Bíblia ali. Eu disse Mateus 24, 14. Leia aí. Aí ele leu e tal, aí ele disse, tá falando mesmo que vai chegar ao fim. Mas não vai ser agora não, isso aí vai ser daqui milhões de anos e tal. Bom, eu vou dizer uma coisa para você. Não sei quando vai ser o fim, mas sei que ele vai chegar. Nós já estamos vivendo, não mais no tempo do fim, já estamos chegando no fim do tempo. Estamos chegando no momento final. A ciência, numa boa parte, querem negar a existência de Deus e negar que esses sinais que estão acontecendo no mundo são os sinais do fim e sinais da volta de Cristo. Eu não tenho nada contra a ciência. Eu acredito na ciência. Desde quando a ciência não afronta com a palavra de Deus. Porque entre a ciência e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Porque a ciência são palavras de homens. Mas aqui está a ciência de Deus. A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Eu acredito aqui. Aquilo que a ciência mostra, e eu vejo que é fato, que é verídico, mas que não há confronto com a palavra de Deus, eu acredito. Mas vou repetir. Entre a ciência e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Jesus então disse, o último sinal, este é o último sinal, quando o evangelho do reino, o que é evangelho do reino? O verdadeiro evangelho. O evangelho que ensina as pessoas a obedecer
a Jesus Cristo, aceitar a graça de Cristo e provar que aceitou a graça através das obras. Este é o evangelho verdadeiro. Quando este evangelho verdadeiro chegar à última pessoa, então, palavras de Jesus, virá o fim. Por que que o evangelho tem que chegar até a última pessoa para chegar ao fim? Porque não deve ter inocentes. Já pensou no dia que Jesus voltar a essa terra e alguém dizer, mas Senhor, eu não sabia. Senhor, ninguém me avisou. É por isso que o evangelho vai chegar até a última pessoa. Para que ninguém naquele dia se apresenta a Jesus como inocente. Não vai ter inocente. E praticamente, meu amigo, minha amiga, o evangelho já tem sido pregado em quase todo mundo. Enquanto nós estamos aqui com esse tema na voz da palavra, tem muitos outros servos de Deus ao redor da terra pregando este evangelho do reino. Quero terminar o tema dizendo que o fim está revelado pela palavra de Deus. Mas até a ciência, que está escondendo, já está dizendo que vai caminhando para o fim. Falei do aquecimento global. O aquecimento global, segundo os próprios homens da ciência, e você pode notar isso. Cada ano que passa, eles dizem o seguinte: este ano vai ser mais quente que o ano passado. E o ano que vem, mais quente do que esse. O aquecimento global também é uma revelação que Jesus se aproxima da terra e que o fim está chegando. E você possa, se não acreditou até hoje na palavra do Senhor, comece a acreditar a partir de agora. E você possa crer que Jesus Cristo falou e fala, porque está tudo escrito aqui, a verdade. Quero terminar com uma oração. Quero orar por você, quero orar por sua família, para que você não perca a fé, você que já tem a fé. E você que não tem fé, possa ter fé a partir de agora. Vamos orar. Curve a sua fronte. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele vai fazer por você. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, queremos te agradecer pelo estudo da tua palavra. Somos gratos, ó Deus, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Todos esses sinais têm se cumprido fielmente. E ultimamente, Senhor, com mais frequência. Pai, ajude esse nosso amigo ouvinte, essa nossa amiga ouvinte, essa nossa amiga que está assistindo essa programação, tomar a decisão certa ao teu lado, Senhor. Ajuntar-se a nós neste evangelho para pregar a verdade da tua palavra. Ajude cada pessoa, por favor. Abençoe aqueles que estão fracos na fé. Segure em tuas santas mãos. Ajude que eles possam entender que o tempo está próximo. E mesmo se Jesus demorar mais um pouquinho, não sabemos quando a morte vem. Nos ajude a entender os nossos dias, a saber que estamos vivendo nestes últimos dias. Nos ajude a nos preparar para o dia final. Assim, Senhor, abençoe esta família que abriu seu lar para ouvir a voz da tua palavra. Abençoe essa pessoa que lá num cantinho está assistindo essa programação, sozinha, mas o Senhor, com seu anjo, está ali do lado. Continue conosco, perdoa os nossos pecados, nos ajude a prosseguir firmes e fortes na fé. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bom a palavra de Deus, muito bom ouvir a voz da palavra do Senhor. Reserve tempo para o dono do tempo. Quem não tem tempo para o dono do tempo, vive perdendo tempo. E logo virá o tempo, e não haverá mais tempo. Por isso, aproveite o seu tempo e viva um tempo de esperança, uma vida feliz com Jesus. Até o nosso próximo encontro.
Palavra, com o pastor Reginaldo Ribeiro.